Glória a Deus. Então, desde quinta-feira, né, o aniversário, eu sei que você tem recebido desde quinta-feira, né, e quinta eu não tive aqui, mas por umas fotos que eu vi que o culto foi poderoso na quinta-feira, porque, pelo que eu entendi, até manequim se converteu, né, na quinta-feira, que passou Marcelo, graças a Deus pela tua vida, e assim, fez milagre aí, assim, né, então... Mas eu vi aqueles manequins, pensei, o que eles estão fazendo lá no palco? Não entendia nada, né? Mas depois eu fiquei sabendo, mas com certeza foi um tempo poderoso. O pastor Saulo lembrou aí não sei quantos anos atrás, né? Mas faz uns 20 anos que nós estávamos diante de um desafio, né? Com o pastor Ernesto, 25 anos, né? Então eu e a Sueli estávamos um discipulado e tínhamos uma missão, né? De falar de Jesus para alguém, não me lembro se era em 2 semanas ou um mês, era uma tarefa que a gente tinha lá, a gente iniciando, né, na fé cristã, e foi orando e buscando, até que Deus mostrou para o pastor Saulo e a Cris, aquela luta, né, e deixamos até para o último dia, né, no último dia a gente foi lá. Bem difícil, e graças a Deus, Deus deu graça, né, mas a gente sabia que já era projeto de Deus, né, nós não temos honra nenhuma nesse processo, mas Deus, Ele usa pessoas, né, para alcançar pessoas, né? Então, Deus com certeza, Ele quer também, através da sua vida, alcançar outras vidas. Hebreus 2, versículo 14 e 15, a pastora Cris falou, né, do Emmanuel, Deus conosco, esse é o título da mensagem, né? Então, Emmanuel, que significa Deus conosco. E uma mensagem que eu creio que na minha vida, né, preparando e hoje Deus colocando algumas coisas a mais aqui assim, né? Então faz um diferencial na nossa vida quando nós entendemos isso, né? Porque é fácil falar Deus conosco, né, Emmanuel? Não é difícil, né? Cada um declarar Deus conosco, Deus comigo. Mas será que em todo momento, em toda a caminhada, na segunda-feira, quando surge um problema, será que eu lembro que Deus, Ele é comigo, que Ele é conosco? Então, quando diz Emmanuel, Deus conosco, é até a volta de Jesus, até o tempo que Deus Ele permitir que a gente esteja nessa terra. E diz o texto em Hebreus 2, 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele igualmente participou para que, por sua morte, né, falando de Jesus Cristo, por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Então, Emmanuel, Deus conosco, isso significa absoluta vitória. Você crê nisso? Amém. Vitória certa, meus irmãos. A gente acaba de ler um texto que a palavra de Deus deixa bem clara que, através da morte de Jesus, Ele, o próprio Jesus, Ele derrotou o diabo. A Bíblia diz que Ele destruiu Satanás. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, eu começo, né, é algo muito importante para cada um de nós cristãos, viver em vitória, viver em conquista. E o que o texto está dizendo, eu preciso não só saber que Jesus, Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, mas também crer e confessar, agir dessa forma. Isso faz toda a diferença, não somente a gente, né, olhar aquilo que Jesus fez, mas crer, declarar que isso é real na minha vida. E quando eu desconheço essa verdade, eu acabo fazendo Deus de mentiroso. Quando eu não confesso essa verdade. E a Bíblia afirma que ele, o diabo, ele atua nos filhos da desobediência e não nos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Crê nisso? Amém. Então o diabo, ele não atua na sua vida, ele atua nos filhos da desobediência. Num dos livros de Martim Lutero, né, você talvez conhece essa história, dos grandes reformadores, né, chega um momento na sua vida, ele estava lá no seu quarto, dormindo o seu sono tranquilo, e de repente escuta um barulho e acorda, olha para lá, quem lhe vê é Satanás, o diabo aparece lá no quarto dele. Apareceu o diabo no quarto dele, Martim Lutero, e ele olha, quem tu és? Eu sou o diabo.
E pensei que era alguém mais importante. Pegou, virou e continuou dormindo. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, né? Então ele voltou a dormir e continuou dormindo, e essa postura de Martim Lutero, né, deveria ser a nossa também, todos os dias, todos os momentos em que o inimigo ele quer vir nos atacar. Você concorda com isso? Então essa palavra, Jesus, ele é a nossa vitória. Então o primeiro ponto, né, derrotado. Então o inimigo ele foi derrotado. O inimigo ele foi derrotado, amém? Qual o inimigo, pastor? O nosso, pois Deus ele não tem inimigo. Deus não tem inimigo, nós temos um inimigo. Versículo 14 diz: para que por sua morte destruísse. Então Jesus destruiu. Então nós temos que entender essa palavra destruiu, aqui assim, né? Que vem do grego, do original, original que se chama catargel, que significa anular, deixar inativo, abolir. É isso que o texto está falando em Hebreus, quando fala de destruir, deixar inativo, anular, né, abolir. Então Jesus ele deixou inativo o diabo, e por sua morte e ressurreição ele aboliu a força do inimigo. É isso que a palavra está dizendo, e aboliu para sempre. Amém? Para sempre. Então Jesus anulou o poder do inimigo sobre aqueles que nasceram de novo. Você nasceu de novo? Então, o salvo, ele sabe que nem a morte lhe causa dano. Nem a morte, né? João 5, 24 diz: em verdade, Jesus falando, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus não entra em juízo. Quantos crentes têm medo do juízo eterno? Quantos crentes estão aí que não sabem se são salvos, um dia são salvos, outro dia não, tem medo do juízo. E Jesus está falando, quem crê em mim, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Vida eterna, não morte eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque nós já estávamos mortos antes de Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então você que está aqui nessa noite, que confessou Jesus, você era uma pessoa que estava morta e hoje está viva. Então a primeira ressurreição na nossa vida aconteceu já. Amém? A primeira, porque como é que um morto ele torna a viver? Me diz. Somente se ele ressuscita, não é? Cristo ele morreu e ressuscitou. Nós estávamos mortos. Hoje temos vida. Por que temos vida? Porque Cristo entrou na nossa vida. Amém? Então, né, o cristão ele não precisa ter medo da morte, né? No versículo 34 e 36 de João 8 diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar. Se Jesus nos libertar, Jesus se libertou, ele me libertou, então eu sou verdadeiramente um homem livre. Eu não sou mais escravo, mas eu sou um homem livre. Somos livres das afrontas do diabo, da possibilidade dele querer entrar, de querer tocar nas nossas vidas. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. E quais são as obras, pastor, do diabo? O diabo veio para matar, roubar, mentir, veio para destruir. Então essas obras, elas não têm mais efeito na minha vida e também na sua vida, amém? Essas obras não têm mais efeito na nossa vida, nós temos que crer isso. Então ele veio para destruir as obras do diabo. Diz o versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que nasce de Deus, você nasceu de Deus, amém? Então o que permanece na sua vida, o que permanece na minha vida, conforme João está dizendo, a divina semente, a semente de Deus, e por isso ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
E o nascido de Deus, ele tem a semente divina. E onde está a semente de Deus, o diabo não entra, o diabo não toca. Ouça isso, Deus ele mandou falar essa mensagem. Porque a igreja vive num tempo que tem quase que invertido os papéis. Porque nós somos a manifestação de Deus nessa terra. Nós somos os nascidos de Deus. E muitas vezes as pessoas falam mais do inimigo do que de Jesus Cristo. Aqui em Balneário, graças a Deus não, né? Mas para Blumenau, para a região, as pessoas dão mais ênfase no diabo do que em Jesus. Falam mais de derrotas do que de vitórias. Se de repente Deus mostrasse para nós quantas vitórias nós tivemos nesse dia, a gente ia ficar de cabelo em pé, quem tem, né? Mas de repente a gente dá ênfase numa coisinha tão pequena que aconteceu hoje, me deu uma pequena dor de cabeça, aí fica falando da pequena dor de cabeça o dia inteiro, mas quanto livramento Deus deu nesse dia, quantas conquistas, né? Então, para viver uma vida de vitória, eu não devo dar qualquer espaço para as mentiras do diabo. A minha vida é para glorificar a Deus. Amém? A nossa vida é para glorificar a Deus, não dar margem para o diabo. Então, para reconhecer o Todo-Poderoso, o nome que é sobre todo nome, nós cantamos antes uma música do nome que é sobre todo nome. É um nome poderoso, o nome de Jesus. E não é só para ser cantado, mas para ser vivido. Então, nesse ano, nesse tempo, ontem ouvimos o pastor Papi falando de um tempo novo que inicia para a igreja, eu creio nisso, e um tempo de vitórias, conquistas em todo o tempo, porque nós somos mais que vitoriosos, amém? Nós já somos mais que vitoriosos, nós não seremos, nós já somos. Nós somos mais, a vitória já foi consumada na cruz do Calvário. João 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo ponto, verdade. Então, o que é a verdade, pastor? Quando o apóstolo João está dizendo aqui, conhecereis a verdade, e a verdade que te liberta. Então, eu preciso conhecer a verdade. Pessoas querem conhecer pessoas para serem libertas, mas a Bíblia está dizendo que eu preciso conhecer a verdade. E é a verdade, quando eu conheço a verdade, é ela que me liberta. Não é uma pessoa, não é um pregador, não é um pastor, não é uma pessoa que está na mídia que vai te libertar, mas é conhecer a verdade. É isso que Jesus ele está falando nesse texto, que assim, conhecereis a verdade, ele está falando dele. Quando vocês me conhecer, verdadeiramente vocês vão saber o que é ser uma pessoa livre, uma pessoa verdadeira. Então a verdade é que nos convém saber, porque as mentiras, o mundo já está farto. Se você acionar o celular, a internet, e Facebook e tantas outras coisas, você vai se deparar com um monte de mentiras. E muitas pessoas na igreja, elas estão dando mais ênfase nas mentiras do que na verdade. Eu preciso conhecer a verdade, porque o mundo já está cheio de mentira. Quantas mentiras? E todo dia. Então a única coisa que nos liberta da mentira é a verdade. Você quer ser livre da mentira? Conheça a verdade. Conheça a verdade. Eu falei outros dias ali assim, né, talvez alguns nem creem, né, porque é aquela história que quando Pedro estava preso, né, estava lá para ser decapitado ou enforcado, não sei qual é que seria a morte dele, mas provavelmente decapitado. E a igreja estava orando, né? A igreja estava orando naqueles dias, porque Tiago já tinha sido morto. E a igreja orando para Pedro ser salvo. Aí de repente Pedro aparece na casa lá, batendo a campainha, querendo entrar, a mocinha diz, olha, Pedro está ali fora, não, está ficando louca, está batendo pino, como é que... Mas estava orando, a igreja estava jejuando, a igreja estava clamando, de repente Pedro está lá, ele foi solto de uma forma milagrosa. Aí nós estávamos vivendo outros dias aí assim, que o presidente da Coreia do Norte lá, não me lembro, o Saulo que sabe o nome dele certinho, lá o Yong, né? Estava lá, eu sempre digo assim, né? Blumenau, Santa Catarina, o pessoal já não dormia, já estava em depressão porque eles estavam com medo que ele ia apertar a bomba atômica e ia acabar com o mundo. Eu falei, ele pode estar com a bomba pronta, ele pode estar com o dedo para chegar ali assim, mas ele só vai fazer isso se Deus permitir. Aí agora o homem, né, não sei se eu creio que Deus começou a agir de uma forma poderosa na vida dele ali assim, aí agora muitos pensam, não, isso é golpe que ele está dando ali assim, ele está fazendo uma média para chegar no Bush.
Aí o cara solta 3 missionários que estavam presos lá há anos na Coreia do Norte. Os 3 que foram soltos, né? A Globo não passou, mas são 3 missionários, 3 pastores estavam lá pregando o evangelho. Aí as pessoas ficam ali, mas isso é golpe dele, isso aí é Deus movendo-se. É conhecer a verdade. Qual a verdade? Deus está no controle de todas as coisas, não é o homem. O homem pode planejar, mas o manejar vem de Deus. Nós planejamos, mas o manejar é dele. Quantas coisas você talvez já planejou, mas que se não fosse a intervenção de Deus não aconteceria nada. Assim na Coreia, assim em tantos outros lugares, aí assim Deus movendo. E às vezes a gente ora, mas a gente dá mais ênfase na mentira do que na verdade. Então a verdade que nos convém saber, porque as mentiras estão cheias nesse mundo. Então a verdade é a graça de Deus, a sã doutrina que arranca os grilhões, que quebra as algemas, que tira o véu dos nossos olhos. Em Gênesis 3, versículo 14 e 15, diz que a nossa vitória começou lá em Gênesis já. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, falando de Jesus. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus, nesse texto aqui, ele foi ferido no calcanhar. Diz o texto, ou seja, apesar da morte, veio a ressurreição. Veio a ressurreição, a cabeça do diabo, diz o texto bem claro, foi atingida por Jesus na cruz do Calvário, em Jerusalém, onde ele foi destruído. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o inimigo, ele achou que a cruz do Calvário seria o fim de Deus. Ele achou que seria o fim de Jesus, mas é ali que começa a minha história, a sua história. É ali que começa a nossa história, ali que começa a história dos salvos, na morte, na ressurreição. Foi ali onde ele estava festejando no inferno já a liquidação do Filho de Deus. É ali que começa a minha história, a tua história. É ali, meus amados, ali começa a história da igreja, a verdade de Deus, a nossa vitória como igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos, ouça isso, meu amado, isso faz toda a diferença na nossa vida. E se nós crermos dessa forma, nós avançamos. Se você crê, você avança, você conquista. O pastor ontem à noite liberou palavras poderosas para a igreja. E eu criei, tomei posse. E vai ter vitória, vai ter conquista, vamos avançar. Hoje já saímos, já dando uma olhada em outros galpões, já. Pastor, mas é difícil aqui para Balneário. Meus irmãos, se Deus ele quer fechar o maior quadro aqui de comércio na cidade, assim, para colocar vocês lá, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus. Pastor, mas essa rede, meus irmãos, é Deus. Isso é verdade. Quando você olha assim, isso é impossível, isso é mentira, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Quando você olha e acha que não é possível, isso é mentira. Isso é mentira do diabo, ele quer que você creia nele e não creia na verdade, a verdade de Deus. Ela que liberta, ela que transforma. Amém? Então nós somos chamados para receber uma eterna herança. Pastor Papo falou ontem do Hebreus 12, 22, 23, que somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, espíritos justos e aperfeiçoados. É o que diz Hebreus 12, 22 e 23. Então Paulo ele deixa bem claro no versículo 9 de Hebreus 13 ainda: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. É isso que vale. E as pessoas, às vezes, ela perdendo tanto tempo da vida dela, se preocupando com outras coisas que Paulo está dizendo que não tem valor, que não vão acrescentar, que não vão mudar, que não vão nos levar a chegar aonde Deus ele quer que a gente chegue. Ele diz aqui bem claro, o que vale, meus irmãos, o que tem valor é estar com o coração confirmado com a graça.
E nós ouvimos ontem à noite o que é, quem tem a graça no coração não aceita as mentiras do diabo. E nós ouvimos bem claro, graça não é uma doutrina, como as pessoas, a doutrina da graça. Graça é uma pessoa, e a pessoa chamada Jesus Cristo. Então, quando Paulo está dizendo o que importa, meus irmãos, é ter um coração confirmado com Jesus. Confirmado com Jesus. Se você tem o teu coração confirmado com Jesus Cristo, é isso que importa. Isto é que importa, as outras coisas não importam, é o que ele está dizendo aqui bem claro. O que vale é um coração confirmado com a graça. E o inimigo, ele é mentiroso, ele quer, é o trabalho dele, a natureza dele viver enganando. Então João 8,44 diz, vós sois do diabo, Jesus falando para os religiosos, falando para aquelas pessoas que estavam confrontando a verdade. E ele diz que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está dizendo que o inimigo ele é pai da mentira. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Tudo que está fora da Bíblia é mentira. O que vale é o que está na palavra. A verdade de Deus, ela está na palavra. O que está fora da Bíblia é mentira. A verdade está contida na palavra. Na palavra, se você quer conhecer a verdade sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a cidade, sobre a sua vida, está na palavra. Não adianta você consultar o horóscopo de segunda-feira, teu signo, para ver como é que vai ser a semana. É mentira. É mentira. Não adianta escutar o que a fulana vai falar amanhã no mal-estar da vida ali assim. Não vai. Não vai. É o mal-estar, não é o bem-estar, não. Você ouviu o doutor Verde falando, são pessoas pagas para falar mentira. Paga para falar mentira. E muitos cristãos vão lá e tomam aquela mentira como verdade. E é uma mentira. E pagam caro. Então é mal-estar, não é bem-estar, é mal mesmo, é mal-estar. Não é bem, não, é porque é mentira. E outros programas que são pagos para mentira. Mentir. Para milhões de pessoas ouvirem nas mentiras. Tudo que está fora da Bíblia é mentira. A verdade está na palavra de Deus. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é verdade. Isso é verdade, meus irmãos. Não é algumas coisas que você pode, mas você pode todas as coisas. Isto é verdade, amém? O salvo é um com Jesus. Isto é verdade. Isso é verdade. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se uniu com Jesus? Então você é um espírito com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro. Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando a mulher e o homem, quem é casado, deixou pai e mãe, se uniram, se tornam o quê? Uma só carne. Por isso que eu não falei no vídeo, né? Parabéns, que é uma só carne. A mulher já falou, está falado. Quando um homem e uma mulher se unem, se tornam uma só carne. A carne. Você lembra da Dercy Gonçalves, né? Fez mais de 100 cirurgia plástica, né? Mas viram o final da vida dela, como é que chegou, não? Era quase difícil para olhar o estado que ela dá, porque a carne se corrompe. A carne, né? Você que se gaba tanto do seu corpinho, né? A carne, e tem que cuidar do templo do Espírito Santo, mas esse templo tem prazo de validade. Vai chegar uma hora, se Jesus não voltar, em poucos minutos, quando desceu a cova, vai virar pó. Então a carne tem prazo de validade. Quem se une, o homem que se une à mulher, se torna uma só carne, mas tem prazo de validade. Agora, quem se une ao Senhor, ele é um espírito com Ele, e isso será para a vida eterna. Não termina. Não termina. Veja só que isso é verdade, meus irmãos. Meus amados, se você já se uniu com Jesus, então você é um com Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Você é um com Jesus. Isso quer dizer o quê, pastor?
quer dizer que a vitória de Jesus é a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória, e vitória não derrota. Ninguém se une para Jesus para ser derrotado. Imagina você fazer uma aliança com um camarada que você sabe que você vai ficar pior do que estava. Só se eu tivesse naquele estado que eu sempre vivia bêbado lá, caído, talvez aí eu faria uma aliança, mas em sã consciência, talvez eu nunca iria fazer. Como eu já estou numa vida difícil, vou me unir e fazer uma aliança com uma pessoa que está pior do que eu. Então, quando Paulo diz aquele que se une a Cristo é um espírito com Cristo, quer dizer, a vitória de Jesus é a minha vitória. Não é derrota, mas é vitória, amém? E isto é verdade, isso eu preciso crer. Nessa verdade eu preciso crer que o inimigo, ele foi desmascarado, ele foi desarmado, ele foi catargeu, foi destruído. Isso é verdade, eu preciso crer nessa verdade. Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou, por meio de Jesus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então Jesus venceu, por isso eu sou vencedor. E isso é verdade. Isso é verdade. Nessa verdade eu preciso crer. Então é vital para a nossa vida espiritual a compreensão dessas verdades. Apocalipse 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você se uniu com Cristo, você é um com Cristo, amém? Jesus está falando, eu estive morto, mas estou vivo. Não celebre um Cristo morto, celebre um Cristo vivo. Pelos séculos dos séculos, ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ter as chaves significa, quem tem chave? É a pessoa que tem autoridade. Autoridade para abrir e autoridade para fechar. Eu me uni com Cristo. Logo, quem tem as chaves da morte e do inferno, quem tem as chaves, quem tem autoridade nessa terra, quem tem autoridade em Balneário Camboriú, quem tem autoridade na sua casa, na sua empresa, é você que tem autoridade. É você, ele está deixando bem claro que assim, ter as chaves fala da autoridade. A maioria pensa, meus irmãos, que quem manda é o diabo. Quem tem poder é o diabo. Quantos, como eu falei no início, dando tanta ênfase para Satanás? E o texto está deixando bem claro que assim, que quem tem as chaves é Jesus. Ele nos deu as chaves. Então muitos pensam que porque o diabo matou, o diabo mandou. Não, meus irmãos, quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. E eu me uni com Jesus Cristo, eu sou um espírito com Jesus. E isso é verdade. Isso eu preciso crer. Nessa verdade. Então quem tem o comando absoluto de todos os níveis espirituais é o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Glórias a Deus. Tiago 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo, às suas mentiras, pastor? Crendo na verdade. Às vezes a pessoa, eu não faço parte do ministério de libertação, então eu não tenho aquele poder. Não. Todos nós temos esse poder. A Bíblia está deixando bem claro, o apóstolo Tiago está deixando aqui, sujeitem-se a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto o diabo, pastor? Gritando, fazendo um alvoroço todo? Não, só crendo na verdade. Quando você crê na verdade, você resiste o diabo. É difícil fazer isso? Não. É fácil, pastor Saulo, fazer isso? Ou não é fácil? É fácil, né? Como é que eu resisto às mentiras do diabo? Crendo na verdade. Creia na verdade. Aí você resiste o diabo, porque ele é o pai da mentira. Creia na verdade, você resiste o diabo. Não precisa fazer parte do ministério da libertação, é crer na verdade. Ah, pastor, mas eu me identifico com esse ministério. Amém, glória a Deus, vai nesse ministério. Mas todos nós podemos resistir, porque Tiago está falando, sujeite-se a Deus. Sujeitar é o quê? Crer na verdade. Creia na verdade, você resiste ao diabo. Então, meus amados, como é que eu sei se eu creio na verdade? Manifestando a verdade. Manifestando a verdade, eu manifesto Jesus. Eu manifesto a Jesus, amém? Então, meus amados, nós não somos nós que temos que temer o diabo, é ele que tem que temer a nós. Ele tem que temer.
Creia nisso. Não é nós que temos que temer Ele, mas Ele. Pastor, é sério isso? Sim, meus irmãos. Prova isso, pastor? Sim. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Quem se une a Cristo é um espírito com Ele. Isso quer dizer o que, pastor? Que quando, aonde você chegar, quem está chegando ali? Você vai chegar no seu emprego, na sua empresa amanhã, quem está chegando lá não é o camarada que acordou atrasado. Quem está chegando lá é Jesus Cristo. Ah, mas aquele camarada, ele não vê a hora de puxar o meu tapete. Meus irmãos, não é ele que puxa o teu tapete. Ele só vai puxar se você crer nessa mentira. Se você crê na verdade, não tem ninguém que puxa o teu tapete, ninguém que passa por cima, ninguém. Ah, tem muitos crentes lamentando que puxaram o tapete, puxaram porque ele crê na mentira. Se você ainda crê na verdade, você conseguiu ver alguém puxar o tapete de Jesus? Ele tentou, o diabo tentou de várias formas, mas não conseguiu. Quando ele pensou que era vitória, ali começou a vitória. Quando ele pensou que era derrota, a vitória dele é a nossa derrota, ali começou a nossa vitória. Ninguém conseguiu. Então Jesus, ele temia o diabo? Não. Lucas 4, versículo 33 em diante, diz que na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles ficam. Aí sai, ele sai, ele sai. Não tem como, não, esse bicho é teimoso. Não, ele pode ser teimoso, ele é teimoso mesmo, mas ele sai. Quando ele encontra alguém que sabe quem é, que se uniu a Cristo, quando Jesus só chegou naquele lugar, Jesus não fez oração, Jesus não clamou, ele só chegou naquele lugar. E o demônio já viu de longe: Eu sei quem tu és. Você se vê dessa forma, chegando lá, entrando lá no qualquer lugar aqui da cidade, não sei aonde. Chegando lá e o demônio lá: Eu sei quem tu és. Ele não vai dizer que você é da comunhão cristã Betel, não. Você é Jesus, você é de Jesus. E o demônio vai sair. Então quem temia nesse texto, os demônios ou Jesus? Os demônios temiam, não Jesus. Quem crê na verdade, essa ordem jamais ela pode ser invertida. Você crê na verdade? Então essa ordem não pode ser invertida. Efésios 4, versículo 26 em diante diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer o quê? Se eu não creio na verdade, eu posso dar lugar ao diabo. Ele está falando bem claro: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra sem qualidade, ou uma qualidade pobre, ruim, imprópria para o uso, e sim unicamente a que for boa para edificação. Há um ato de alguém que promove o crescimento de uma outra pessoa em sabedoria cristã, conforme a necessidade, e assim transmita graça, assim transmita Jesus aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então existem pessoas, infelizmente, que se iram e pecam, deitam-se irados, acordam irados, e a ira a gente sabe que é o fruto da carne, Mas o apóstolo está falando: não entristeças o Espírito de Deus, pois foste selado para o dia
da redenção. Você sabe como que eu entristeço o Espírito Santo? Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Algo que Deus mostrou nessa manhã, que assim, então muitos creem que a gente entristece o Espírito Santo. Hoje eu cometi um adultério, daí eu entristeci o Espírito Santo. Hoje eu roubei, ou de repente defraudei alguém, ou menti. São coisas que acabam entristecendo com certeza. Mas a Bíblia está deixando bem claro que assim, que algo que mais entristece o Espírito Santo é que muitos não percebem, nem confessam isso como um pecado, é quando se crê mais na mentira do diabo do que na verdade que é a palavra de Deus. Quando eu dou mais ênfase para a mentira, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque eu não estou dando ênfase na graça, na verdade de Deus. Então, pastor, ainda graças a Deus esse mês eu não roubei de ninguém. Mas quantas vezes eu deixei de crer na verdade? Quando eu deixo de crer na verdade, eu entristeço o Espírito Santo. É assim que a gente entristece o Espírito Santo, deixando de crer na verdade. Quando eu dou mais ênfase para a mentira e não na verdade. Quando eu acredito mais nas mentiras do inimigo, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Essa minha doença, esse meu bico papagaio, essa minha pressão que nunca baixa, essa minha enfermidade. Sempre exaltando alguma coisa que é uma mentira. Por quê? Porque Jesus na cruz, Ele já levou. Ele já levou. Como é que eu quero me gabar daquilo que não me pertence? Não me pertence. Não me pertence. A Bíblia diz que pelas chagas de Cristo eu sou curado. Isto é verdade. Pelas chagas, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado de todas as dores, de todas as angústias. Isso é verdade. E se eu não creio dessa forma, eu faço ele mentiroso. E aí eu entristeço quem? O Espírito Santo que está na minha vida. Aí, dessa forma, diz o texto, o apóstolo Paulo, Cristo é o sol da justiça, amém? E esse sol possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente compreenda que essa é herança nossa. Isso nos pertence, amém? Para nós, para que a gente possa viver dessa forma. Então Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso guia, a nossa segurança. Então não há lugar para o inimigo na minha vida e na sua vida, amém? Para quem 14 anos, estão caminhando para os 14 anos, iniciando um tempo novo, para chegar onde Deus quer que chegue, o inimigo não pode e não vai fazer parte da sua vida. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, amém? Nós somos, não seremos, nós somos propriedade, nós somos nação santa, nós somos o povo amado de Deus. Quando vem um dardo, quando vem uma mentira, dardos são as mentiras que você não vale nada, que você não serve, que o teu ministério não vai frutificar, que o teu casamento vai acabar, são dardos. Faz o que? Levanta o escudo da fé. Não aceite os dardos da mentira. Não aceite que, porque eu vou morrer dessa enfermidade, porque... Não, meu irmão, não aceite as mentiras. Creia na verdade. Creia na verdade. Para a gente encerrar, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Quem aqui é nascido de Deus? Quem é que te guarda? Quem é que nos guarda? Deus é que nos guarda. E o maligno não nos toca. Isto é verdade. Quem é nascido de Deus? Sou nascido de Deus há mais de 30 anos. E a palavra deixa bem claro, quando é aquele que é nascido de Deus, o próprio Deus é que nos guarda. E o maligno não toca. Não toca, é o que a Bíblia está deixando bem claro. Jesus ele está dizendo, guarda isso, creia nessa verdade, isto é verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se acostume, meu irmão, minha irmã, falar isso, eu sou de Deus. Declare isso. Quando você levanta, declare quando você está trabalhando, dirigindo, no trânsito, né? Tanto estresse que quer vir para sobre a nossa vida. Eu sou de Deus.
Eu sou de Deus. Isso quer dizer o quê? Se eu sou de Deus, o maligno não toca. A mentira não chega na minha vida, não chega na minha casa, não chega no meu casamento, não chega. Emanuel quer dizer isso, Deus conosco todos os dias, 24 horas por dia, e mesmo que nós estejamos dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, amém? Até a consumação dos séculos. Que isso fique mais claro na minha vida, na sua família, no seu casamento. Jesus, Ele já nos deu a vitória. Ele já conquistou. Ele faz parte da sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todo o poder do mal já foi destruído. Creia nisso. E diga assim comigo: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Dessa forma você pode celebrar a vitória, a conquista. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza.